Vamos lá então, continuando a nossa bateria de questões, mais uma questão aqui do CESP, tá? A descrição dos pacotes de trabalho pode ser feita quando o escopo do projeto é desmembrado até o nível mais baixo possível de detalhamento. Primeira coisa aqui é entender o que é um pacote de trabalho, né? Quando a gente constrói a IAP, a principal ferramenta de construção da IAP é a ferramenta da decomposição, ou seja, você vai do geral para o particular, decompondo o seu escopo. Então, se o seu projeto envolve fazer uma bicicleta, a decomposição desse escopo vai gerar componentes como o selim, o quadro, o pedal, a corrente, o pneu, a roda dianteira, a roda traseira. São os componentes do seu escopo, que na medida em que você o decompõe, né, eles vão sendo gerados. Existem algumas regras para a construção da IAP. Uma delas, que eu sempre falo em aula, assim, até quanto de detalhe eu preciso, ou seja, qual é o nível máximo de detalhamento, tá? Tem um peguinho aqui na forma com que essa questão foi escrita e eu, do meu ponto de vista, eu considero uma questão mal elaborada, né? Mas não significa que por conta disso também você teria justificativa para errar, tá? Apesar de um texto meio estranho, você poderia acertar a partir do seguinte raciocínio. Quando você constrói um IAP, isso é obrigação sua saber, né? Não existe uma regra com relação a quantos níveis um IAP precisa ter. Um IAP, dependendo do escopo do seu projeto, ela pode ser decomposta até o 5º, 6º, 10º, 20º, 1000º nível, enfim. A quantidade de níveis que você vai usar na sua decomposição depende muito da complexidade do seu projeto, ok? Dito isso, qual é a regra para você parar de decompor? Olha, eu vou interromper a decomposição de algum ramo da minha IAP no momento em que eu e as outras pessoas que fazem parte da minha equipe, que juntamente comigo vão gerenciar o escopo, né? No momento que eu e essas pessoas decidirmos que é o suficiente para esse gerenciamento. Então, o nível de detalhamento é aquele necessário e suficiente para o gerenciamento. É errado eu dizer que eu vou decompor o escopo do meu projeto até o máximo de detalhe possível. Não é essa a ideia de decomposição na IAP. Porque se eu estiver pensando, por exemplo, numa casa, o máximo de detalhe da decomposição do escopo possível é chegar lá a ter níveis de pacote do tipo tijolo 1, tijolo 2, tijolo 3. Essa não é a ideia. Então, o nível de decomposição, até onde eu vou decompondo o meu escopo, não é o máximo possível. É até onde eu achar que é suficiente para o gerenciamento. Tudo bem? E é claro, né? O que é o pacote de trabalho? Uma vez que você encerra a decomposição, você vai ter uma árvore invertida. Você vai enxergar o seu escopo que foi decomposto em partes, desde a raiz, que é o seu produto não decomposto ainda, até o menor nível de detalhe possível, que são as folhas desta árvore invertida, ou seja, os pacotes de trabalho. O pacote de trabalho é um componente da IAP que não foi decomposto em partes menores, né? Ele está lá no último nível de detalhamento. Então, a gente tem duas informações aqui de forma bem resumida, né? Uma é a ideia de até onde eu decomponho. Eu decomponho até onde eu quiser. Em resumo, é isso, né? E eu querer depende de como eu quero gerenciar. Se eu fizer uma decomposição muito detalhada, eu vou entrar num microgerenciamento que só vai me prejudicar. Se eu fizer uma decomposição com pouco detalhamento, eu também não vou ter ferramentas suficientes para controlar o escopo na medida em que o meu projeto avance. Essa é a informação. A outra informação é o que é o pacote de trabalho. Pacote de trabalho é aquele componente que não foi decomposto em partes menores, né? Foi o último nível de detalhamento. Eu cheguei até aquele componente e falei, olha, aqui chega, aqui já é suficiente. Portanto, essa questão, ela tenta embaralhar o raciocínio do aluno com essas duas ideias, tá? Por um lado, o pacote de trabalho, ele é sim dentro da sua IAP, aquele que teve o máximo de detalhamento possível.
mas isso também não quer dizer que a gente está falando que aquilo era o máximo que eu poderia ir. Se eu quisesse, obviamente, em qualquer caso, eu posso decompor lá o escopo de um projeto até o nível atômico. Essa não é a ideia, tá? Então, o item fala o seguinte: a descrição dos pacotes de trabalho pode ser feita quando o escopo do projeto é desmembrado até o nível mais baixo possível de detalhamento. Mas se você for traduzir, o que ele está dizendo? Olha, eu consigo gerar uma lista dos meus pacotes de trabalho a partir do momento em que eu cheguei até o fim do detalhamento da minha EAP. Quando eu termino a minha decomposição, eu vou conseguir pegar, né, na minha EAP finalizada, os componentes que estão no último nível, ou seja, aqueles que representam o máximo de detalhamento possível naquela EAP que eu construí, e ao listar esses componentes que não foram decompostos, né, eu crio uma lista dos pacotes de trabalho, né? Ou como ele está dizendo aqui, uma descrição dos pacotes de trabalho. E dito isso, né, esse é um item correto, tá? Nada de errado com ele, no máximo uma ou outra ressalva com relação à redação. Vamos lá para o próximo item, a próxima questão, né, de número 8. A linha de base do escopo, do cronograma e dos custos compõem as linhas de base do projeto, utilizadas no planejamento para a elaboração do plano de gerenciamento de projeto. Beleza. Gente, o que é linha de base? Linha de base é uma representação daquilo que eu quero concretizar em alguma área, ok? Então, quando eu penso em linha de base do cronograma, qual que é a linha de base desta área de gerenciamento do cronograma? O próprio cronograma. Ou seja, é o cronograma quem diz para a área cronograma o que eu quero executar em termos de tempo, em termos de momento em que as coisas vão acontecer. Então é isso, a linha de base determina o que eu quero cumprir em termos de execução, tá? Quando eu penso em gerenciamento dos custos, a mesma coisa. A área de gerenciamento dos custos tem a sua linha de base. Quem que é a linha de base dos custos? O orçamento. Ou seja, o orçamento representa para a área de gerenciamento dos custos o que eu quero executar. O que eu vou cumprir no que diz respeito aos custos do projeto, né? Como é que eu vou gastar cada real que eu tenho disponível para custear o meu projeto, tá? Esse conjunto de linhas de base são as mais conhecidas, né? A linha de base de escopo, tempo e custo, mas não são as únicas, né? Porque linha de base é o que determina o que eu quero concretizar em uma determinada área do projeto. A gente sabe que, segundo o PMBOK, a gente tem 10 áreas de conhecimento. Então, eu posso pensar assim na existência de uma linha de base de RH, quando eu digo, por exemplo, que uma determinada pessoa com determinadas habilidades e capacidades técnicas deve desempenhar uma determinada atividade no projeto. Isso é uma linha de base, né? Quando o projeto começa, se de repente aquela atividade acaba por força maior ou qualquer outra razão sendo desempenhada por uma pessoa que não tem as mesmas capacidades, eu estou fugindo da minha linha de base. No caso, linha de base de RH, tá? Então, é um peguinha também antigo, muita gente é levado a crer que somente escopo, tempo e custo possuem linhas de base, mas na verdade, linha de base é uma expressão genérica, né? Determina o que eu quero concretizar em uma determinada área. Dito isso, o que ele está falando aqui? Que as linhas de base de escopo, cronograma e custo compõem as linhas de base do projeto. Beleza, o projeto tem várias linhas de base e essas 3 aí são 3 dessas linhas de base. E ele termina dizendo, essas linhas de base são utilizadas no planejamento para elaboração de um plano de projeto. Perceba, o que é planejar, gente? Planejar é, assim, estando no ponto A e querendo se dirigir ao ponto B, você traça a priori, ou seja, antes de começar a caminhar, isto é, antes de começar a execução, você traça um mapa, um caminho que você vai seguir. E determinar esse caminho que você vai seguir para sair do ponto A e chegar no ponto B, basicamente é fazer o que, gente? É construir as linhas de base. Quando você determina qual é o seu cronograma, qual é o seu orçamento, qual é o seu escopo, o que você está dizendo? Você está dizendo como que você vai sair do ponto A, em que você não tem um produto, e vai chegar no ponto B, onde você tem aquele produto,
que foi construído dentro de um determinado prazo, atendendo a um determinado orçamento, atendendo a requisitos de qualidade e etc. De forma bem resumida, planejar é construir linhas de base, tá? O plano de projeto ele é composto por outras coisas, a gente vê isso em mais detalhes na teoria, mas assim, talvez o mais importante de um plano de gerenciamento de projeto são as linhas de base do projeto, o cronograma, a IAP, o orçamento e etc, tá? Então, item correto, perfeito, eu considero simples, mas depende aí do seu nível de entendimento dos principais conceitos do PMBOK. Vamos lá para a questão 9, ó. Acerca dos projetos e de suas etapas, julgue o item, né? Situação hipotética. A equipe de um projeto identificou como grave o risco de possíveis problemas de energia causarem danos aos equipamentos incluídos no projeto. E por isso, optou pela contratação de um seguro para a cobertura dos custos resultantes da reparação de eventuais danos, ou seja, danos que podem vir a ocorrer, mas não é certo que ocorram, tá? E ele coloca como uma ação para lidar com esse risco, né, a contratação de um seguro. Aí a afirmação que ele pede para a gente julgar. Nessa situação, a equipe do projeto optou por prevenir o risco como forma de resposta. Basicamente, ele está te perguntando aqui o seguinte: você sabe quais são as estratégias para lidar com os riscos negativos de projeto, tá? Esse é um ponto, inclusive, que varia dependendo da versão, tá? Inclusive, o nome que se dá à estratégia. Até a versão 4, eram 4 estratégias para lidar com riscos positivos e 4 estratégias para lidar com os riscos negativos, tá? Vamos lá. Riscos negativos a gente tinha mitigar, evitar, transferir e aceitar. Para riscos positivos, o risco bom, a gente tinha lá as estratégias de espelhos, né? Se o risco é bom, aí eu vou inverter o meu raciocínio com relação a ele. Eu tinha lá potencializar, explorar, compartilhar e aceitar também, porque significa você não fazer nada, né, diante de um risco identificado, e aí não fazer nada serve tanto para algo bom quanto para algo ruim, tá? Se você desdobrar a estratégia aceitar, a gente lembra lá da teoria que existe a aceitação passiva e a aceitação ativa, mas aí já é muito mais informação do que a gente precisa para resolver a questão, tá? Onde está o prevenir? Gente, na versão 5, o PMBOK sempre teve disso, tá? Ao longo dos anos, os nomes das coisas vêm mudando. Então, às vezes, o determinar requisito vira elicitar requisitos, depois vira extrair requisitos e por aí vai, não para. Na área de vencimento de riscos, a estratégia de evitar o risco passou a se chamar prevenir o risco. E é o que a gente precisa saber agora para matar a questão. O que é prevenir o risco, gente? Ou evitar, né? Que era até um termo que eu gostava muito mais. Evitar ou prevenir o risco é levar a probabilidade de ocorrência de um risco a zero. Gente, se algo tem 0% de chances de ocorrer, significa que não vai ocorrer. Deixa de ser incerto, né? Então, essa estratégia implica uma ação dentro do meu projeto que, de fato, acaba eliminando aquele risco da minha planilha de riscos, tá? Eliminar, inclusive, é o verbo que é utilizado na versão 5. Atualmente, na versão 6, o verbo é prevenir. Daí, inclusive, que a gente entende que essa questão tomou como base a versão 6 do Guia PMBOK, porque ele está usando a estratégia prevenir, tá? Agora, quer seja evitar, eliminar ou prevenir, né, que foram os verbos utilizados ao longo das versões do Guia PMBOK para se referir a essa estratégia que leva a probabilidade de ocorrência do risco a zero, né, não é o que a gente está falando aqui. Quando eu contrato um seguro, veja só, a probabilidade do evento acontecer e afetar o seu projeto ainda existe, gente. Perceba que contratar um seguro não retira essa situação do meu projeto. Eu só transfiro o impacto para um terceiro. Essa transferência do impacto de um risco para um terceiro é uma outra estratégia, que inclusive a gente chama de transferência mesmo, tá bom? Então esse item é incorreto, tá? A equipe não optou por prevenir o risco, ela optou por transferir o risco, beleza? Vamos fazer mais uma rapidinho, vamos ver se dá tempo aqui, ó. Questão 10, né? O termo de abertura do projeto, o documento por meio do qual se solicita autorização.
Vamos lá, vou continuar, tá? Autorização para se iniciar um projeto ou uma fase de um projeto deve conter os limites do projeto e a descrição detalhada dos elementos essenciais do projeto, com o propósito, os objetivos, os requisitos, os riscos, etc, etc. Eu não sei como é que você assiste as minhas aulas, eu vou lendo e já vou dando a resposta e tal. Talvez seja interessante você tentar acertar, você pausa o vídeo, né? Lê com calma e tenta ver se você acerta. Eu já vi um monte de erro aqui, né? Esse item está completamente errado, tá? Por quê? Primeiro, o termo de abertura do projeto, ele não solicita a autorização. O termo de abertura é quem dá a autorização para o projeto. O termo de abertura ele é feito pelo patrocinador, que é justamente aquela pessoa que vai exercer o papel estratégico dentro do projeto. É a pessoa que autoriza o projeto a começar, que mantém um link entre a parte operacional do projeto e a parte estratégica da organização. É quem faz essa tradução, né? É a pessoa a quem o gerente de projetos vai pedir ajuda no meio do projeto quando ele precisar. O patrocinador, inclusive, é a pessoa quem nomeia o gerente e quem define os seus poderes e deveres dentro do projeto. O patrocinador é a pessoa que tem o poder para cancelar o projeto no meio do caminho, porque inclusive foi ele quem teve o poder para iniciá-lo. Então, quem tem essa responsabilidade de criar, confeccionar o termo de abertura, né, e assiná-lo, o patrocinador é o único responsável, né, em primeira e última instância pela elaboração do termo de abertura, essa pessoa não vai pedir autorização através do termo de abertura, né? Essa pessoa vai criar um termo de abertura justamente dando essa autorização. Esse é o primeiro erro. O erro mais grave ainda que eu vejo é, se você continuar aqui, ele fala de descrição detalhada dos elementos. Eu não sei se você prestou atenção a isso, isso também está errado, muito errado. O termo de abertura ele não pode ter detalhamento sobre o projeto. Por quê? Porque o termo de abertura é um documento estratégico, ele é um documento de alto nível. E veja, não é opcional, ok? Não é assim que aconselha-se que não seja detalhado. Não pode. Termo de abertura com muito detalhe está errado. Por que está errado? Porque acaba amarrando a operação. É como alguém que autoriza a construção de um novo prédio de um órgão público, né? Se meter ali no decreto em que ele autoriza a construir o novo prédio, a dizer qual espessura as colunas do prédio tem que ter. Não cabe a quem está no nível estratégico esse tipo de detalhamento que pode amarrar a operação. O gerente de projetos pega um termo de abertura com tantos detalhes, no meio da operação o que vai acontecer? Ora, se o patrocinador colocou esse detalhe aqui, talvez tenha alguma razão para isso. Deixa eu parar a minha obra e vamos lá conversar com ele, porque que ele especificou aqui o tamanho das colunas, e enfim. Estou viajando aqui no exemplo, tá? Mas entendam, termo de abertura é um documento sem detalhes. Eu posso ter cronograma? Posso, mas um cronograma de marcos, com as principais datas do projeto. O cronograma detalhado vai ser feito pelo gerente de projeto no plano de projeto. Se existe um documento que aí sim tem que ter todos os detalhes do projeto, é o plano de gerenciamento de projeto feito pelo gerente. O termo de abertura não, tá? Então, um outro erro aqui. A mesma questão orçamento. O termo de abertura pode ter informações sobre as finanças do projeto? Óbvio que sim, mas sem detalhamento. O detalhamento vem depois e é o gerente quem vai fazer isso. Então, a gente tem alguns erros aqui nesse item. Obviamente, item incorreto. A gente continua na próxima aula.